baixas temperaturas podem prejudicar a reprodução de peixes. Ao contrário de nós seres humanos, nessa época gelada os peixes se alimentam menos e por isso é preciso maior atenção para a nutrição deles. Esse é o nosso assunto de hoje. Quem vai falar sobre isso é Aécio Prado, zootecnista e extensionista rural da Emater. Aécio, muito obrigada, pela sua presença aqui com a gente. Daniela, eu que agradeço, a participação no programa e a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre a criação de peixes. Pois é, Aécio, então, ao contrário da gente, né, nós seres humanos, que a gente costuma comer bastante nessa época do frio, os peixes já não, né? Eles não se alimentam muito bem nessa época. Conta pra gente. É verdade. O que acontece? Peixes, eles são animais heterotérmicos ou piscilotérmicos, ou seja, eles não possuem um mecanismo natural de controle de temperatura. Dessa forma, a temperatura ambiente influencia na temperatura corporal desses animais. E isso vai fazer com que o metabolismo desses peixes desacelere nessa época fria do ano, em virtude da temperatura da água estar mais baixa. E vai converger, né, numa alimentação reduzida, uma redução no apetite desses animais. Então, reduz também o consumo de ração, por consequência, reduz também o desenvolvimento, ganho de peso, e isso é algo preocupante para o nosso produtor, para o nosso piscicultor. Ou seja, a gente noticia aqui todos os dias, claro, a gente está em julho, né, uma época bastante fria em todo o país, algumas localidades no Brasil até nevando, né? Então, ou seja, esse problema então é geral, né, no país todo nesse momento. Exatamente. Depende também da espécie, né? Nós temos algumas espécies que são mais resistentes ao frio, mas as nossas espécies, as principais espécies produzidas no Brasil com perfil comercial, sofrem muito nessa época. Por exemplo, a tilápia, o tambacu, tambaqui, né? As espécies tropicais em geral, elas sofrem muito com a queda da temperatura. E aí o produtor ele tem que lançar de alguns artifícios, tanto antes da gente entrar nesse período frio, né? Então, assim, antes do período frio a gente tenta preparar esse peixe, fornecendo uma ração de qualidade, suplementando essa dieta, às vezes, com vitaminas, principalmente vitamina C, vitamina E, evita manejos bruscos, né? Por exemplo, a gente nessa época do frio a gente não é adequado, não é recomendado estar passando rede, transportando peixe de um viveiro para outro. Então a gente tenta de fato fazer alguns manejos para evitar transtorno e evitar prejuízo. A alimentação adequada, uma alimentação ela não pode ser em excesso, já que o peixe reduz o consumo de ração. O tratador ele tem que estar muito atento a não deixar sobras de ração no viveiro, porque essa sobra, além de ser prejuízo econômico da própria dieta, ela vai acarretar aí num prejuízo de qualidade de água, porque ela vai se decompor, vai consumir oxigênio, vai virar ali uma matéria orgânica que vai prejudicar a qualidade de água. Então, o produtor ele tem que estar atento ao excesso de ração, né? Tem que estar atento aí um pré-inverno em melhorar essa dieta, né? Às vezes com a adição de aminoácidos, de probióticos, de prebióticos, e também evitar esses manejos que possam causar estresse nesse animal, porque ele já está suscetível a uma temperatura que não é a zona de conforto, né? Que para a maioria das nossas espécies vai estar girando aí em torno de 25 graus a 30 graus. Então, ele já tem esse estresse da temperatura e se ele causar um estresse por manejo, a chance de dar algum problema na sua criação aumenta e muito. Muito bem, é exatamente isso que eu queria saber. Você falou que a zona de conforto ali, com relação à temperatura para o peixe, é entre 25 e 30 graus, né? Nessa época do ano, a água chega a bater ao grau qual, mais ou menos? Chega a fazer quanto de temperatura nas águas agora, que chega a prejudicar esse metabolismo dos peixes? A variação térmica aqui no DF ela é grande. Nós temos
temperaturas mínimas que chegam aí abaixo de 10 graus. No decorrer do dia, né, deste mesmo dia, essa temperatura vai acima de 25 graus. E a água, ela não sofre tanto essa variação, mas ela também vai ter essa variação térmica. Então, a gente já aferiu águas aí com 16 graus, 14 graus, e isso é muito prejudicial à maioria das nossas espécies, né? A maior parte da criação aqui no DF é de tilápia, a criação comercial é de tilápia. Ela é um pouco mais resistente, é um animal mais rústico, mas sofre também. Pode até não chegar a morrer, né, porque vai morrer em casos extremos, mas o desenvolvimento é totalmente comprometido. E a gente tenta fazer esses manejos preventivos de fortalecimento de imunidade, porque trabalhar elevação de temperatura da água em viveiro, principalmente viveiros escavados, na sua grande parte, na grande parte dos sistemas é antieconômico fazer isso. Então, às vezes, claro que nós temos sistemas indoors, nós temos sistemas que utilizam estufas ou galpões, onde você controla ou ameniza essa variação térmica da água, mas ainda não é algo tão notório, algo significante na produção brasileira. A nossa produção é em áreas abertas, ou viveiros escavados, ou tanque-redes, né? Então, a nossa realidade é essa, é trabalhar preventivamente. Um bom exemplo a gente não costuma começar uma criação no inverno, ou seja, chegar com alevinos e povoar um viveiro no inverno. Trabalhar com densidades adequadas àquele sistema proposto, aquela tecnologia que você utiliza, né? Aí depende do tamanho de viveiro, de qualidade de água, de quantidade de oxigênio dissolvido. Então, o produtor ele tem que estar atento a diversos parâmetros para ter sucesso aí no seu sistema de produção. É uma problemática que afeta boa parte aí da produção de peixe, né, Aécio, como você comentou aí agora. Agora, as tilápias, né, que você comentou aí, elas conseguem resistir a até que grau, mais ou menos? Você falou que não chega a perder uma quantidade que beira ali aos 14 graus, como você citou, que às vezes já feriram a temperatura a esse nível, mas as tilápias, por exemplo, e outros peixes comerciais, eles sobrevivem até qual temperatura, Aécio? Na verdade, é mais do que sobrevivência. A gente costuma falar de uma temperatura para produção. Por exemplo, tilápia. Até 20 graus, a gente ainda tem uma resposta, né, no sistema produtivo. Abaixo disso, já é algo que vai inviabilizar seu sistema. E abaixo de 15 graus, né, pode já começar a haver mortalidade. Se você pegar um peixe amazônico, como o tambaqui, aí o ideal é que essa temperatura não baixe de 20 graus. Se ela baixar de 20 graus, você pode já ter perda do próprio animal, né? Então, o que a gente geralmente preconiza ou passa ao nosso produtor? É trabalhar com espécies também adaptadas à nossa região. Eu mesmo não recomendo ninguém trabalhar com tambaqui puro, né? Vamos trabalhar com seus cruzamentos, por exemplo, a tambatinga, que é o cruzamento do tambaqui com a pirapitinga, né? O próprio tambacu. São animais mais rústicos e mais resistentes a temperaturas baixas. E a gente sabe que no DF, essa época do ano vai esfriar. Então, não é algo imprevisível. E a gente tenta lidar com isso, trabalhando com espécies mais adaptadas a essa situação. Aécio, e uma questão que a gente começa a perceber também é que a cada ano tem ficado mais frio, tem ficado mais quente, né? As diferenças de temperatura têm sido mais extremas, né, com o passar dos anos, né? Por vários fatores aí que a gente conhece bem. Vocês têm notado também uma diferença na produção ano após ano, com essa diferença cada vez mais brusca de temperatura com relação aos peixes? É difícil você notar sem fazer uma aferição, sem você medir isso com vários produtores, em várias regiões do DF. Então, afirmar que essa produção vem caindo ano a ano por causa de temperatura, acredito que não. Até porque a gente tem tido avanços tecnológicos na área, nós temos esses manejos pré-inverno, nós temos manejos que vai conseguir pelo menos amenizar essa questão da temperatura. O que eu posso te dizer, se a gente comparar o DF com outras regiões do país,
o DF não é aquela região mais propícia à criação de peixes, pelo menos os peixes tropicais, né? Então, assim, a gente tem que tentar ser competitivo. O nosso produtor aqui ele vai competir com o pescado que vem de fora. Então, é necessário que ele lance mão de tecnologia para que lá na ponta, quando ele for fazer a comercialização do pescado dele, do peixe dele, ele seja competitivo com peixe, por exemplo, que venha do Nordeste, que venha de regiões mais quentes, que venha da Amazônia, tá? Então, isso vai acontecer. E a gente tem que trabalhar para que ele seja competitivo e que tenha preço quando chegar no mercado. Se você comentou então que uma das consequências por conta dessa temperatura baixa que todo mundo está enfrentando, né, e está frio até debaixo d'água, né, como a gente já comentou aqui, qual que é a diferença então com relação à produção dos peixes nessa época para uma época mais quente, uma época em que a água está numa temperatura ideal? Chega a cair muito? Você consegue falar para a gente como é que é essa diferença na reprodução dos peixes? Cai bastante, tá? Aí nós vamos separar em duas vertentes. Você tem a parte de reprodução, onde nessa época fria do ano praticamente paralisa, os peixes eles não se reproduzem, né? Então a busca até por alevinos para você povoar um viveiro é mais difícil, quando acha esse alevino está mais caro. E a parte de produção e ganho de peso também, ela cai muito, praticamente zera em alguns momentos do inverno. A gente tem monitorado os produtores que ficam 3, 4, 5 dias sem alimentar o peixe, porque ele não come, ele joga a ração no viveiro e o peixe não vem nessa ração. Então, uma das premissas básicas de alimentação de peixes é observar a temperatura. A gente sabe que em dias mais quentes o peixe ele vai consumir uma quantidade de ração superior àquela indicada, né, na temperatura a 25 graus. Porque quando a gente vai trabalhar com arraçoamento do pescado, nós colocamos uma temperatura média ideal e a quantidade de ração que tem que ser fornecida por dia. Se a temperatura estiver abaixo, a gente sabe que a ingestão de alimento vai ser menor. Então, dessa forma, o tratador tem que ter esse feeling, esse sentimento, perceber isso e diminuir a quantidade de ração para não haver desperdício nem diminuição da qualidade da água. E quando está mais quente, o produtor tende a aproveitar melhor por causa da ingestão de alimento, tentar acelerar o crescimento e sabe que vai ter que colocar um pouco mais de ração aí. Então, esse controle ele é diário, né? O ideal é que a mão de obra que está lidando com a criação de peixe, ela seja bem capacitada para observar o comportamento do peixe naquele dia, porque isso muda de uma hora para outra. Às vezes não só por questão de temperatura, mas até por algum problema ali na qualidade da água, uma queda de oxigênio, um aumento de alguma substância tóxica, como nitrato ou amônia tóxica. Então, essa mão de obra ela tem que ser capacitada para que consiga identificar o problema e agir o mais rápido possível. Porque numa criação comercial, não há margens para erro, a margem é muito curta. A linha é tênue entre você conseguir ter o retorno do seu capital ou ter prejuízo na atividade. Muito bem. Aécio, você comentou agora que quando o produtor rural ele encontra alevinos para comercialização, normalmente é bastante caro nessa época, né, devido à escassez. Vendo pelo outro lado ali do consumidor, é uma pergunta que eu fiquei pensando. Nessa época do ano, o preço do peixe ele chega a aumentar, ou seja, esse reflexo sentido pela reprodução baixa ali dos peixes por causa do frio, esse valor, o preço final do produto, ele chega a ser mais caro para o consumidor também nesse período? Nem sempre, porque mercado ele sofre diversas influências, são diversos fatores que estão envolvidos aí em preço. Às vezes o preço final aqui no DF ele é maior para o produtor, mas como ele tem que competir com o pescado que vem de fora, ele não consegue nem sempre repassar isso para o cliente lá, para a ponta que está recebendo esse pescado. Então, essas leis de regulação de preço, elas são mais complexas. Não é um simples fator que ele vai poder repassar isso para o cliente final.
O que a gente tem às vezes, uma redução do pescado local. Tanto é que é um manejo preconizado, quem tem peixe, né, para poder fazer uma despesca ou até diminuir a densidade de estocagem de um viveiro, fazer isso pré-inverno, né? Se puder fazer manejo pré-inverno, diminuir densidade, fazer venda de alguns viveiros, isso é recomendado. Agora, o preço ele está mais ligado à procura também. E esse momento, o momento do inverno, ele não tem uma grande procura, como, por exemplo, a Semana Santa, né, que a gente sabe que tem um aumento histórico de preço, apesar que nos últimos 2 anos aí não teve tanta variação assim. Muito bem, se você falou também que é importante o produtor rural ficar atento aí a não alimentar demais o peixe, dar uma ração adequada, você orientaria aí os produtores rurais que estão assistindo a gente agora, entrar com algum outro tipo de ração, ficar atento com relação aos rótulos, à vitamina C, como você citou? Qual que seria a orientação para a alimentação dos peixes nesse momento de temperaturas mais frias aqui no Brasil? Bom, a primeira dica é sempre procurar uma empresa idônea, uma empresa que o produtor tenha confiança nela, não comprar qualquer marca de ração, qualquer agropecuária, porque às vezes aquela dieta, o produtor gosta muito de falar em teor de proteína, né? E às vezes ele fala, Écio, mas eu comprei uma ração X que tem Y de proteína, né? E a ração Z também tem esse mesmo Y de proteína. Mas como a empresa chega nessa proteína, qual a fonte dessa proteína, a composição de aminoácidos dessa proteína, a digestibilidade, tudo isso vai influenciar no ganho de peso lá do pescado. Então, o produtor tem que estar atento à qualidade dessa ração e também ao manejo correto. É muito comum, né, na angústia do produtor ver que o peixe não está consumindo ração, jogar mais ração no viveiro. E a gente sabe que essa ração, depois de um certo tempo, ela vai para o fundo do viveiro. E além do desperdício que gastou essa dieta, gastou essa ração, teve o prejuízo de jogar um alimento que o peixe não ingeriu, ela ainda vai gerar outro problema, outro dano, que é a diminuição da qualidade da água. Então o produtor tem que estar muito atento a isso. Tá? Não é incomum o peixe não se alimentar em dias frios. Então, se o peixe não vem na ração, é melhor você não jogar ela, né? Você não vai perder, pelo menos, a ração e nem vai diminuir a qualidade da sua água. Dessa forma, você vai correr menos risco de mortalidade, porque se ele já não está consumindo, o peixe está com a imunidade baixa, está estressado, a qualidade da água diminui e fica mais suscetível a doenças. Inclusive, a água é um meio, né, muito me faltou a palavra aqui, mas ela é muito suscetível à doença. É um meio que os micro-organismos conseguem se desenvolver com muita facilidade. Então, o produtor tem que ter cuidado com isso. Apesar da temperatura baixa poder reduzir alguns tipos de protozoários, de bactérias, lá na água elas existem. E com a imunidade baixa, o peixe fica mais suscetível a manifestar uma doença e vir a morrer. Muito bem. Aécio, outra questão importante também que a gente queria falar aqui é sobre os desafios sanitários também que os peixes enfrentam nesse momento. Essa questão que você citou agora de oferecer ração e aí o peixe não consumir e o produtor rural ficar meio sem saber o que fazer e colocar mais ração e acabar sujando a água, vamos dizer assim, é um desses desafios sanitários ou teriam outros também para a gente citar aqui? Esse é um dos principais. O que a gente fala na criação de peixe é, primeiro lugar, qualidade de água, segundo lugar, qualidade de água e terceiro lugar, qualidade de água. Então, se o produtor não consegue manter a sua água com uma certa qualidade, né, ou seja, livre de substâncias tóxicas, como nitrato, como amônia, né, não consegue manter uma taxa de oxigênio dissolvido adequada, um pH adequado, não tem como você ter desempenho. E aí, o peixe, nesse meio, ele vai sofrer e vai ficar suscetível a doenças. A gente tem doenças oportunistas.
peixe está geralmente numa temperatura adequada, um peixe bem nutrido, né? Ele convive com bactérias, fungos, protozoários na água que não vai causar mal nenhum a ele. À medida que a temperatura da água cai, você está dando uma dieta que não é adequada, a qualidade da água não é boa, o peixe vai diminuir a sua imunidade e esses micro-organismos oportunistas vão se instalar no seu peixe e vai trazer problema para você. Muitas vezes levando à mortalidade de praticamente um lote, né, de todo o viveiro. Muito bem. Esse período crítico agora para a reprodução dos peixes, que eles ficam com a imunidade baixa, costuma durar quantos meses? Assim, você que é perito no assunto, convive com esse problema todos os anos, quando começa a ficar ruim a qualidade da água relacionada à temperatura e começa a ficar um pouco melhor, os peixes começam a desestressar a partir de quando? Bom, aqui no DF, acaba que junta dois fatores. A gente tem o período seco do ano, que começa a diminuir a disponibilidade de água, então geralmente a vazão nos viveiros começa a diminuir também, então a renovação ela diminui, e aí dá uma piorada. A gente sabe que a partir da segunda quinzena de maio começa a esfriar, né? Então desde a segunda quinzena de maio, e aí geralmente até início de agosto, ali a primeira quinzena de agosto, ainda tem uma temperatura baixa, né? Então, essa é a janela que geralmente a gente trabalha com os produtores. Segunda quinzena de maio até a primeira quinzena de agosto. A partir daí, a temperatura ambiente começa a aumentar, por consequência, a temperatura da água também vai aumentar e começa a voltar a uma certa normalidade. Tendo variações. Tem ano que o frio começa um pouquinho mais tarde, tem ano que começa um pouquinho mais cedo, também tem anos que acabam um pouquinho mais tarde e um pouquinho mais cedo. Por isso que o importante é você ter o treinamento adequado e saber observar o comportamento do peixe. O peixe ele vai te dizer se a água está num patamar que ele está na zona de conforto. Você chega de manhã, jogou ração ali pela manhã, o peixe ele vem com avidez na ração, ele está numa zona de conforto, né? Agora, jogou a ração, você viu que o peixe não está vindo, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. E se for em uma época fria dessa, provavelmente vai ter correlação com a temperatura baixa da água. Mas pode ser outro fator também. A gente precisa analisar o conjunto de fatores. Pode ser uma taxa de oxigênio baixa, pode ser um excesso de matéria orgânica no fundo do viveiro. Então, o produtor ele tem que estar atento. Mas, como o nosso tema hoje aqui é a influência dessa temperatura, esse é um dos aspectos bem relevantes nessa época do ano. Estou aqui pensando, se a gente consegue recorrer a um casaco, a um cobertor, agora o peixinho vai fazer o quê, né? Tem que esperar esse momento passar para poder se sentir melhor, né? Aumentar a imunidade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que eu estava pensando aqui. Alguns produtores chegam a estocar alevinos para essa época ou não? Produtor não. Às vezes aqueles produtores de alevinos, eles às vezes pegam alevinos que foram produzidos numa época mais favorável e para ter o produto, eles vão trabalhando esses alevinos e vendem como juvenis, alevinos um pouco maiores. Agora o produtor ele não tem como estocar isso, porque ele vai colocar isso no viveiro e o peixe vai começar a desenvolver. O produtor ele não gosta de pegar alevino nessa época, porque ele sabe que o risco é grande de mortalidade dos alevinos e que o desenvolvimento é praticamente nulo. Então, ele vai ter trabalho em estar monitorando a qualidade de água, alimentando aquele alevino, ainda tem o risco de perda, né? Então, ele espera, porque ele sabe que se alojar um alevino logo quando começar a esquentar novamente, o desempenho é, às vezes, igual ou até melhor do que um alevino alojado agora, nessa época do frio, que vai passar por sofrimento, vai perder aí etapas de desenvolvimento. Uma alternativa que os produtores adotam também é fazer viveiros um pouco mais profundos para colocar peixe na época do frio. Por quê? Tem uma massa de água maior, então a variação térmica é menor durante o dia. Mas a gente recomenda que esses peixes já cheguem com um certo tamanho na época do frio. A gente nunca recomenda colocar alevinos num momento como esse, né? Em pleno inverno. É muito arriscado para os produtores. A gente sabe que tem sistemas, se o produtor tiver uma área de estufa, né, tanques embaixo de estufa, uma área coberta, dá para trabalhar isso.
Agora, outro tipo de sistema acaba que quase que inviabilizando. Vou tentar esquentar a água, vou fazer serpentinas, jogar água quente. O volume de água de um viveiro é muito grande, e ainda tem a taxa de renovação diária, né? Então, esses sistemas, se não for uma estufa ou um galpão coberto, fica difícil de controlar a temperatura. Mesmo na estufa, mesmo com o galpão coberto, a gente só ameniza o problema, a gente não resolve. Muito bem, Aécio Prado conversou aqui com a gente, falamos aqui sobre o problema das temperaturas baixas relacionadas aí à reprodução dos peixes, que cai bastante a quase zero nessa época. Aécio, quero agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa, quero agradecer pelos seus esclarecimentos e quero torcer aí para que esquente logo essa água, que os peixinhos não sofram mais com relação a isso. Obrigada, viu? Daniela, eu que agradeço a participação, espero que todos tenham gostado aí, né? Tentei passar um pouquinho do que a gente sabe aqui na Emater, do nosso trabalho da Emater perante ao produtor do Distrito Federal. Foi ótimo. E para você que assistiu ao nosso programa, quero agradecer demais a sua companhia, a sua audiência aqui no canal AgroMais e até a próxima oportunidade. Tchau!